Olá e bem-vindos! Vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas que na verdade esconde uma complexidade enorme. Quando um governo promete algo a um funcionário público, como é que essa promessa aparece nas contas? E eu não estou falando do salário do fim do mês. Certo. Falo da promessa de pagar as férias acumuladas, talvez um bônus, e o mais pesado de todos, a aposentadoria, que só vai ser paga daqui a, sei lá, 20 ou 30 anos. Como é que se mede hoje o peso de uma promessa futura? Essa é a pergunta de milhões, literalmente. E a resposta está num documento que, à primeira vista, parece super técnico, mas que, na verdade, conta uma história sobre risco, tempo e promessas. A nossa fonte de hoje é a Norma Brasileira de Contabilidade para o Setor Público, a NBC-TSP 15. Ela trata dos benefícios a empregados. Certo. E o nosso objetivo hoje é traduzir esse contabilês e descobrir que dívidas escondidas o Estado pode ter com os seus funcionários e, por consequência, com todos nós. Gosto dessa ideia. Não vamos só ler a norma, vamos descobrir a história que ela conta. E pelo que eu entendi, a história central é sobre risco. Exatamente. Vamos começar então, arrumando a casa, entendendo os tipos de promessas que existem, para depois a gente mergulhar no ponto principal. Quem é que paga a conta se o futuro não for como planejado? Perfeito. A norma organiza tudo tipo em 4 grandes caixas. E o critério para organizar é o tempo. A primeira caixa é a mais óbvia, os benefícios de curto prazo. O que seria isso? É tudo aquilo que o governo espera pagar nos próximos 12 meses. Salários, as contribuições para a Seguridade Social, as férias do próximo ano, um 13º, o básico. Certo, o dinheiro que já está ali praticamente na porta de saída. Qual é a segunda caixa? A segunda já salta para o extremo oposto do tempo, os benefícios pós-emprego. Ah, aí a coisa complica. Muito. Aqui estão as promessas de longo prazo. Pensões de aposentadoria, um plano de saúde vitalício. São benefícios que só serão pagos quando a pessoa já não estiver mais trabalhando. E é aqui que a bola de cristal da contabilidade começa a ser usada. A bola de cristal, já vamos chegar lá. E entre o agora e o daqui a 30 anos, tem alguma coisa no meio do caminho? Sim, a terceira caixa, que é uma espécie de meio termo, os outros benefícios de longo prazo. Por exemplo, Pense numa licença-prêmio, que o funcionário ganha o direito de tirar depois de, sei lá, 5 anos de serviço. Não é para agora, mas também não é só para a aposentadoria. Benefícios por invalidez de longa duração também entram aqui. ok, então temos o imediato, o muito distante e esse meio termo. E a última caixa? A última é um caso especial. Benefícios rescisórios. Eles não são uma recompensa pelo serviço, mas sim um pagamento que está ligado ao fim do contrato. Tipo um plano de demissão voluntária? Exatamente, ou numa reestruturação. A lógica aqui é diferente, porque a dívida não é construída com o tempo. Ela nasce no momento da decisão de rescindir. Entendido. Mas olha, mesmo na caixa mais simples, a de curto prazo, tem um detalhe sobre as férias que me chamou a atenção. Parece simples, mas o jeito de contabilizar já dá uma pista desse mundo das promessas. Nem toda licença é igual, né? De maneira nenhuma. E essa é uma nuance fundamental para entender o princípio por trás da norma toda. A contabilidade distingue entre licenças cumulativas e não cumulativas. Certo. As cumulativas são como uma poupança. As férias são um exemplo perfeito. Se a pessoa não tira os 30 dias a que tem direito este ano, ela pode acumular para usar no futuro. O que significa que, a cada dia que o funcionário trabalha, ele está gerando um pedacinho de dívida para o Estado. Exato. A entidade tem que reconhecer essa obrigação, mesmo que o dinheiro não saia do caixa naquele momento. Exatamente. A obrigação nasce com o serviço prestado. Agora, compara isso com as licenças não cumulativas. Que expiram. Isso, elas expiram se não forem usadas. O exemplo clássico é a licença médica. Uma pessoa não acumula dias de doença para usar depois, né? Claro. Então, o governo só registra a despesa quando a pessoa de fato fica doente e se ausenta. Antes disso, não há dívida. Não há promessa acumulada. Então, se eu entendi bem, para a licença médica é paga quando acontece. Mas para as férias é uma dívida que cresce a cada dia de trabalho. É essa a grande diferença? É precisamente essa a diferença. E mostra um princípio-chave. A contabilidade tenta registrar a obrigação econômica quando ela é criada.
não só quando a fatura é paga. E esse mesmo princípio se aplica aos bônus. Ah, interessante. A norma diz que um bônus tem que ser registrado como um passivo, uma dívida, quando a entidade tem uma obrigação legal de pagar ou o que ela chama de obrigação não formalizada. Obrigação não formalizada. Isso soa meio perigoso. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que as promessas não precisam estar escritas num contrato para virarem dívidas reais. Se uma entidade pública, ano após ano, paga um bônus de Natal para os funcionários, anuncia isso publicamente e cria uma cultura em que todo mundo espera receber, Sim. mesmo que não tenha uma lei obrigando, a norma diz que foi criada uma expectativa legítima. A entidade não tem uma alternativa realista a não ser pagar. A prática virou obrigação. Pera um pouco. Isso tem implicações enormes. Tem? Quer dizer que um político que, para ganhar popularidade, promete repetidamente um benefício, mesmo sem colocar na lei, pode estar criando uma dívida real para o Estado? Onde é que se traça a linha entre uma promessa política e uma obrigação não formalizada do ponto de vista da contabilidade? Essa é a zona cinzenta. E o debate constante. A linha é tênue, sabe? A norma foca na existência de uma prática passada e na criação de uma expectativa válida. Não é qualquer promessa vaga. Certo. Teria que ser algo específico, consistente e comunicado de um jeito que os funcionários razoavelmente passassem a contar com aquilo. Mas sim, a ideia é essa: responsabilizar a entidade pelas expectativas que ela mesma cria. Isso já muda a minha perspectiva, mas agora vamos entrar na sala onde está o verdadeiro elefante: os benefícios pós-emprego, as pensões. É aqui que a coisa vira uma bomba relógio financeira, certo? Sem dúvida. E tudo se resume a uma única pergunta: quem fica com risco? Certo. Quem paga a conta se o futuro não for como esperado? A norma divide os planos de pensão em dois universos completamente diferentes com base nessa resposta: planos de contribuição definida e planos de benefício definido. Ok, vamos desconstruir isso. Qual é o mais simples dos dois? Contribuição definida. Aqui, a promessa do governo é clara e limitada. Ele diz ao funcionário: eu vou depositar, todo mês, um valor fixo no seu fundo de pensão, por exemplo, 8% do seu salário. E a obrigação do governo acaba aí, no depósito. A contabilidade deve ser fácil. Trivial. A despesa é o valor da contribuição. E pronto. E o risco? Se o fundo de pensão for mal gerido ou se os mercados caírem, o que acontece? O risco é 100% do empregado. Ah! É ele que, ao se aposentar, vai receber o montante que estiver acumulado no fundo, seja muito ou pouco. Se o fundo rendeu bem, ótimo. Se rendeu mal, azar. O governo cumpriu a sua parte. É como se o governo desse um saco de sementes e desejasse boa sorte com a colheita? Analogia perfeita. É isso. Deixa a responsabilidade e o risco muito claros. Agora, vamos para o outro lado, o benefício definido. Imagino que a promessa seja bem diferente. É o oposto. Aqui a promessa sobre o resultado final. O governo diz: não importa o que aconteça nos mercados. Quando você se aposentar, eu garanto que vou te pagar uma pensão mensal para o resto da vida de, por exemplo, 70% do seu último salário. A promessa não é sobre as sementes, é sobre a colheita. Fruta todo mês, durante 30 anos, faça chuva ou faça sol. E isso significa que o risco É 100% da entidade pública. e dos contribuintes, no fim das contas. Exato. Se os investimentos do fundo de pensão não forem suficientes, azar do governo. Ele tem que cobrir um buraco. Se as pessoas começarem a viver mais do que o esperado, O que está acontecendo? exatamente, o governo tem que continuar pagando por mais tempo. Se os salários subirem mais do que o previsto, o benefício final também sobe. Todo o risco do futuro, financeiro ou demográfico, está nas costas do Estado. Isso soa incrivelmente perigoso. Quer dizer, um gestor de fundos faz um mau trabalho hoje, e os contribuintes daqui a 20 anos que pagam a fatura? Exatamente isso. Como se calcula hoje o tamanho de uma promessa dessas? Como se coloca um número no balanço para uma garantia tão aberta? É aqui que a contabilidade vira uma espécie de futurologia. É um processo extremamente complexo que exige atuários, que são basicamente matemáticos especialistas em calcular riscos futuros.
O primeiro passo é usar um modelo matemático, o método de crédito unitário projetado, para estimar o valor total da promessa. E esse modelo precisa ser alimentado com previsões, imagino. Que tipo de bola de cristal os atuários usam? Eles usam o que a norma chama de premissas atuariais. Na essência, um conjunto de suposições bem informadas sobre o futuro. E são muitas. Certo. As demográficas, qual vai ser a taxa de mortalidade no futuro? Com que idade as pessoas vão se aposentar? Quantos funcionários vão sair antes do tempo? Depois, as financeiras. Qual será o aumento dos salários nos próximos 30 anos? E a premissa mais importante de todas deve ser como trazer todo esse dinheiro futuro para o valor de hoje, certo? O tal do valor do dinheiro no tempo. Precisamente, é a chamada taxa de desconto. Hum. É um número crucial. Ele serve para calcular quanto precisaríamos ter hoje investido a essa taxa para conseguir pagar todas as promessas no futuro. A norma diz que essa taxa deve ser baseada nos rendimentos de títulos da dívida pública de longo prazo. Imagino que uma pequena mudança aí. Faz uma diferença gigantesca. Uma pequena mudança nessa taxa pode fazer a dívida total explodir ou encolher em bilhões. Mas, no fim do dia, são só suposições. E suposições podem estar erradas. Sempre. O que acontece quando a realidade desmente a bola de cristal? Por exemplo, os avanços na medicina fazem a esperança de vida aumentar mais rápido do que o previsto. A dívida real do governo acaba de aumentar. Como isso aparece nas contas? Ótima pergunta. Isso cria o que a norma chama de ganhos e perdas atuariais. No seu exemplo, o governo teria uma perda atuarial gigante. Eu me lembro de um caso num município europeu que usaram tabelas de mortalidade dos anos 90. Nossa, bem antigas. Muito. Com os avanços médicos, as pessoas passaram a viver, em média, 5 anos a mais do que a tabela previa. De um ano para o outro, o buraco na Previdência Municipal aumentou em centenas de milhões, tudo por causa de uma premissa desatualizada. E como é que se registra uma perda dessas? Se fosse para o resultado do ano, o orçamento ia parecer um desastre completo, ia causar pânico. Exato. Para evitar essa volatilidade extrema, a norma tem uma solução engenhosa e um pouco controversa. Esses ajustes, chamados de remensurações, não passam pelo resultado do ano. Eles são registrados diretamente no patrimônio líquido da entidade. Espera aí, então é uma forma de admitir que a dívida é maior, mas sem fazer o orçamento daquele ano específico parecer ruim. Fica um pouco escondido do debate público principal, que se foca sempre no resultado do ano. Alguns críticos diriam exatamente isso. A lógica técnica é que essa perda não se refere à gestão daquele ano específico, mas sim a uma reavaliação de uma promessa de longo prazo. Entendi a lógica, mas... Mas o efeito prático é esse. A ferida é reconhecida no balanço geral, mas ela não sangra no relatório de resultados do ano, que é o que a maioria das pessoas olha. Fascinante e um pouco assustador. Para a gente fechar o nosso mapa da norma, faltam aquelas duas categorias que a gente deixou para trás. Como os outros benefícios de longo prazo e os benefícios de rescisão se encaixam nisso tudo? Eles são mais simples. Os outros benefícios de longo prazo, tipo a licença-prêmio, são tratados como uma versão light dos planos de benefício definido. Como assim, light? O cálculo da dívida é parecido, com projeções e taxa de desconto. A grande diferença é que aqui não tem manobra. Todos os ajustes, todos os ganhos e perdas atuariais vão direto para o resultado do ano. A contabilidade é mais direta. Ok, a lógica é parecida com a das pensões complexas, mas o registro é mais transparente. E os benefícios de rescisão? Esses são diferentes, porque a obrigação não é construída com o tempo. Certo, nasce com o ato da rescisão. Exato. O momento crucial para o registro é quando o governo se compromete com um plano de demissões e comunica isso de tal forma que ele não mais pode cancelar a oferta. Ah, então a obrigação pode nascer legalmente antes mesmo dos funcionários aceitarem? Sim, a partir do momento em que o plano se torna irreversível. Percorremos o mapa todo. Se a gente tivesse que resumir a grande história que esta norma nos conta, qual seria? Para quem olha para as contas de um município ou de um ministério, o que essa norma realmente mudou? A palavra-chave é transparência, mas uma transparência, digamos, desconfortável. Gosto disso. Essa norma arrasta para a luz do dia dívidas gigantescas que por décadas viveram nas sombras,
em notas de rodapé ou simplesmente fora dos balanços. Ela força os governos a quantificar suas promessas de longo prazo, especialmente as pensões de benefício definido, e a estampá-las no balanço como um passivo, uma dívida. Certo. No fundo, a NBC-TSP-15 acaba com a possibilidade de um governante fazer promessas para o futuro, deixando a conta para a geração seguinte, sem que essa conta seja, pelo menos, medida e registrada hoje. Uma ferramenta contra o populismo de longo prazo, de certa forma. Pode-se dizer que sim. Então, para a gente terminar, vamos com um pensamento final para a nossa audiência refletir. A norma, que a gente viu hoje, dá um peso enorme ao conceito de obrigações não formalizadas, dívidas que nascem de práticas consistentes e não de contratos. A minha reflexão é, e se a gente aplicasse esse princípio de forma mais ampla, para além dos benefícios aos funcionários? Quantas outras promessas políticas repetidas, quantos programas sociais mantidos por tradição, mas sem base legal sólida, poderiam ser vistos como obrigações financeiras reais? Que outros passivos invisíveis poderiam emergir nas contas públicas se a gente levasse a sério a ideia de que uma promessa consistente, mesmo que informal, é uma dívida à espera de ser cobrada?